Glórias a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo da verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã de quarta-feira, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero externar primeiramente a Deus a minha alegria e também agradecer por poder estar orando pela vida de cada um dos meus irmãos. Quero agradecer a Deus por mais um dia. Agradeço a Deus pelo fôlego de vida. Agradeço ao nosso Senhor Jesus pelo ar que nós estamos respirando. Queridos e amados irmãos, você que está indo para o seu trabalho, você que está indo para a escola, você que está saindo da sua casa, eu não sei para onde você está indo nessa manhã, ou até mesmo voltando, mas eu quero te dizer que mais uma vez o Senhor Jesus te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobriu debaixo da sua poderosa mão. Aleluia, Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês se encontra no livro dos Salmos, Salmos de número 92, a partir do versículo de número 1, Salmo de número 92, versículo de número 1 em diante. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, da sua justiça e da sua graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som de silene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultai nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido como um óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza,
Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da aflição, na hora da adversidade, quando os nossos inimigos se levantam contra cada um de nós. Eles então nos teriam engolidos vivos, mas graças a Deus que a nossa alma tem escapado, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Ó Espírito Santo da verdade, que somente o Senhor nessa manhã seja glorificado. Eu te apresento esse varão, te apresento essa varoa, te apresento esse pequenino, esse jovem, esse moço, essa moça. Te apresento, ó meu Deus, esse ancião. Te apresento esse trabalhador, essa trabalhadora, que está saindo agora de casa, Senhor, que deixou a sua família, que deixou a sua parentela, que mais tarde vão voltar para dentro dos seus lares. Que o Senhor acampe um anjo à esquerda, meu Deus, que o Senhor acampe um anjo à direita. Livra de todo laço do passarinheiro, de toda seta, de todo laço, de todo o embaraço. Que tudo aquilo que o diabo e seus adeptos estão tramando agora, meu Deus, que venha cair por terra por amor do teu nome. Pois a tua palavra vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor Jesus, seja com cada um de nós, Senhor, que estamos agora nessa hora sagrada de oração. Que essa oração seja uma oração de quebrantamento, mas que também essa oração, meu Deus, seja uma oração a qual cada um de nós pedimos para que o Senhor, por bondade e por misericórdia, por amor do teu nome, pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós, que o Senhor venha nos guardar. Que cada passo que nós venhamos dar no dia de hoje, meu Deus, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Muitos agora estão saindo de casa, Senhor, estão se dirigindo para os seus trabalhos, para trazer o pão de cada dia para a sua casa, para os seus filhos, para as suas filhas, para toda a sua família. Senhor, meu Deus, cada um de nós passamos por uma guerra travada. Somente cada um de nós sabemos o preço que nós pagamos por ainda estarmos de pé. Porque é muito fácil, meu Deus, adorar quando tudo está a mil maravilhas, quando não falta nada, quando a despensa está cheia, quando a geladeira tem tudo do bom e do melhor, quando a conta bancária, Senhor, está esbanjando de dinheiro. Mas a tua palavra vai dizer, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor está sempre à procura de verdadeiros adoradores, que esses adoradores vão agora te adorar em espírito e em verdade, meu Deus, que não importa a luta, que não importa a prova, que não importa a dificuldade, Senhor, nós cremos, Espírito Santo, que nós estamos com os nossos pés, a nossa casa, o nosso ministério, todos nós, estamos firmados sobre a rocha, sobre a pedra angular, e que tu és, Senhor, a pedra angular. Nós não estamos, Senhor, colocando a nossa casa na areia, a qual vem o vento e leva, a qual vem as ondas e derrubam, mas nós estamos firmados sobre a rocha. Nós somos pequenos, Senhor, mas tu és grande. Protege, meu Deus e meu Pai, cada um de nós. Olha para esse pai de família que está passando por problema, por dificuldade. Talvez nessa manhã a guerra é espiritual, a luta é espiritual, não seja nem na área financeira, mas talvez a guerra espiritual seja na saúde, por muitos anos de trabalho, por estar se dedicando sempre à sua casa, à sua família. Às vezes as doenças chegam a tocar no nosso corpo, mas Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero liberar uma palavra profética da parte de Deus para todo varão, toda varoa que estiver nos ouvindo nessa hora poderosa de oração. Que nenhuma arma contrária forjada contra ti, que nenhuma arma forjada contra o teu ministério, contra os teus,
contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus sonhos e os teus planos, não prosperará. Porque o Senhor Jesus nessa manhã, Ele está entrando com escape e livramento. Ele está nos livrando, Senhor, dessa bala perdida. Você agora que está saindo em direção ao seu trabalho, você que está caminhando agora pela rua, você que está pensativo porque você está passando por muitos problemas, você que está preocupado e afadigado com muitas coisas, porque você não sabe de que forma poderá resolver os seus problemas. Ah, Espírito Santo da verdade, nessa manhã poderosa e sagrada de oração, eu quero apresentar o dono do ouro, o dono da prata, aquele que tudo pode fazer, aquele que tudo pode cumprir, aquele que na sua mão direita tem poder e autoridade, que nada escapa do controle das suas mãos. Ah, Espírito Santo da verdade, eu sinto a tua presença, meu Senhor e meu Deus, nessa hora poderosa de oração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, manifesta, Senhor, o peso da tua glória. Manifesta, Senhor, a tua glória e majestade. Tu és santo, tu és poderoso, tu és Deus. Nós estamos totalmente, meu Senhor, na tua dependência. Faz em nós, Senhor, cumpre em nós o teu querer. Cumpre em nós, Senhor, a tua vontade. Assim como o profeta Isaías abriu a boca e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Espírito Santo da verdade, nessa manhã confirma os ministérios, confirma os projetos, confirma aquilo que o Senhor quer fazer na vida desse varão, na vida dessa varoa. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, que toda preocupação venha bater em retirada, que toda preocupação que ele está sentindo, que ela está sentindo, meu Deus, que venha bater em retirada, porque somente nós temos que lançar nossa ansiedade no Senhor, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor se levantará a nosso favor. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te dou graças, porque tu és Criador dos céus e da terra, porque pelo teu infinito poder, pela tua infinita sabedoria, pela tua infinita bondade, Senhor, o Senhor criaste todas as coisas, criou o homem, da costela do homem criou a mulher. Ah, Espírito Santo de Deus, todos nós somos descendentes de Adão, herdamos dele os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, mas nós queremos ser diferente, meu Deus. Nós queremos ser igual Davi, homem segundo o teu coração, que apesar de errar, que apesar de falhar, ainda estão voltados para o teu altar, meu Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, eu já sinto cadeias sendo quebradas nessa manhã. Senhor, meu Deus, aonde esse varão, aonde essa varoa estão andando agora, meu Deus. Essa guerra que está acontecendo, Senhor Jesus, no mundo espiritual. Que o Senhor venha descer com poder e autoridade, porque a última palavra ainda vem de ti, meu Deus. Senhor, aonde eles estão pisando agora a planta dos vossos pés. Que o Senhor possa acampar um anjo à esquerda, um anjo à direita, para que nada de mal venha acontecer. Quando o inimigo tentar tocar, Senhor, que esse anjo, que esse querubim, que esse serafim venha tirar da bainha uma espada flamejante, que essa espada possa cortar todo o laço do inferno, toda seta, toda palavra contrária, toda palavra maldita não prosperará. Espírito Santo da verdade, tu és o nosso socorro. O Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder. Ah, Espírito Santo de Deus, cantarei ao Senhor com um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu poderoso nome.
que nós possamos anunciar a sua salvação de dia e de noite. Que dia e noite nós possamos meditar nas tuas sagradas escrituras, meu Deus. Se revela para cada um de nós. Dá entendimento para esse varão que quer conhecimento da palavra, mas que existe uma guerra que ele não consegue. Mas a tua palavra vai dizer que tudo é com esforço, que o céu é tomado por esforço, que a nossa morada é tomada por esforço. Ah, Pai querido, Pai amado, são quase 6 horas da manhã, meu Deus. Muitos macumbeiros, muitos feiticeiros, agora estão se encaminhando para a Mata Virgem, para as encruzilhadas, para os riachos, para as encruzilhadas, fazendo despacho, fazendo obra maldita, tentando fechar as igrejas do Senhor, tentando acabar com os ministérios, tentando tocar nos pequeninos, tentando tirar os jovens do teu altar, tentando tirar, Senhor meu Deus e meu Pai, os teus filhos do teu aprisco. Mas o Senhor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Deus de glória, Deus de poder, Deus de autoridade. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Senhor tem apresentado para cada um de nós a tua graça, a tua misericórdia. Pelo teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus Todo-Poderoso, eu me rendo à tua presença. Eu dobro os meus joelhos e digo: Santo, 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 Santo. Santo é o Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu te apresento esse varão. Te apresento, meu Deus, essa varoa, que agora está enfermo por obra de macumbaria, obra de feitiçaria. Porque sempre tem um filho de Satanás se levantando contra nós, meu Deus. Mas o inimigo pode se levantar por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ser obrigado a bater em retirada. Porque assim como o anjo da morte desceu lá na terra do Egito, há mais de 2 milhões de anos atrás, Espírito Santo da verdade, e sobre os umbrais das portas, que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte só conseguiu olhar, mas ele não conseguiu adentrar a porta, porque a nossa casa, a nossa família é marcada pelo sangue do Cordeiro. Pai querido, Pai amado, eu sinto o Cordeiro que vive e reina para todo sempre. Eu sinto que tu estás conosco, Senhor meu Deus, nessa oração. Protege teus filhos, protege tuas filhas. Esse varão, essa varoa, que agora está conduzindo esse veículo, que está passando agora por essas ruas. Protege, Senhor, guarda ele, guarda ela, livra ele, livra ela nesse trânsito. Ah, Deus Todo-Poderoso, porque muitos foram dormir, mas infelizmente não acordaram. Mas nós temos a dádiva de mais um dia nós estarmos aqui, Senhor. Então nós queremos continuar te adorando. Nós queremos continuar bendizendo o teu nome. Nós queremos continuar te exaltando, Senhor. Apesar da luta, apesar das provas, apesar das dificuldades, Senhor. Assim como o apóstolo Pedro disse: para quem eu irei, se somente tu tens palavras de vida? Eu entendo, Senhor, que te servir verdadeiramente não é fácil. Não é fácil ser um verdadeiro servo. Renunciar aos desejos da carne, renunciar aos prazeres da carne, renunciar ao mundo, renunciar a amizades, por amor do teu nome não é fácil. Mas a tua palavra vai dizer, Senhor Jesus, que aquele que perseverar até o final receberá a coroa de vida. Oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos receber essa coroa de vida, meu Deus. Coloca em nós essa coroa de vida. Senhor Jesus, guia os nossos passos pelas veredas da justiça por amor do teu nome.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre, até o soar da última trombeta. Que o Senhor rasgar esses céus, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, que nós recebemos o nosso corpo incorruptível de glória, que juntamente com os nossos irmãos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de eternidade a eternidade, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o universo, meu Deus. De eternidade a eternidade, de geração em geração, Tu és Deus. Oh Espírito Santo da verdade, meu querido amigo consolador, fica pertinho de cada um de nós. Assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi assumo aos céus, os discípulos ficaram olhando aquela cena maravilhosa. Os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão angustiados? Por que vocês estão abatidos? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai descer. Oh Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, eu sinto a Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui, meu Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, um peso da Tua glória, pois somente Tu tens as palavras de vida. Somente o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Senhor, meu Deus, que essa pessoa agora, que está caminhando, que está indo para o seu trabalho, que está indo para a escola, que está indo para a faculdade, que cada parte do seu corpo, a qual esse homem, essa mulher, esse pequenino, esse jovem, esse ancião, estão sentindo dores, meu Deus. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser profeta nessa oração. Que toda doença bata em retirada pelo poder da oração, porque a oração ela é a chave da vitória. Somente com a oração nós vamos ver os céus se abrindo. Somente com o poder da oração, da perseverança e da obediência, nós vamos ver os Teus sinais, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te peço agora, você que está comigo nessa oração, já deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilha com um amigo, assina, meu querido irmão, minha querida irmã, o sininho de notificação, para você receber mais mensagens como essa. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha ouvir a oração dos Teus servos. Espírito Santo da verdade, eu te peço, meu Deus, que o Senhor olhe para cada um. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que agora está comigo nessa oração, eu te peço, deixa aqui nos comentários a tua oração, alguém que você queira que eu ore, alguém que você queira que nós venhamos apresentar em oração, porque a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros e que a oração, ela é a chave da vitória. Creia que quanto mais nós orarmos, mais nós veremos a glória de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que essa manhã seja repleta de bênçãos, que essa quarta-feira, meu Deus, nós possamos contemplar a Tua glória. Senhor Jesus, que no caminho que nós estamos trilhando,
Nos usa também como atalaia, como levita, como profeta, como boca de Deus. Nos dirige às pessoas certas. Pessoas que outrora cantavam, pregavam, faziam alguma coisa dentro da tua casa e que hoje receberam uma rasteira do diabo e estão fora do teu altar. Mas que nós possamos ser boca de Deus, Senhor, para que esse varão, para que essa varoa volte para o teu caminho. Pois a tua palavra vai dizer que enquanto a vida ainda há esperança. Ah, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo da verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou sentindo Jesus nessa oração. Está descendo uma palavra agora do céu sobre os meus lábios, que ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para a árvore cortada, oh Espírito Santo. Você pode estar nessa manhã no fio da misericórdia. A tua árvore já foi cortada. O tronco envelheceu no pó, mas ainda tem raiz. Eu profetizo que sobre a tua casa, sobre a tua vida ainda há raiz. Eu profetizo uma chuva de bênçãos nessa manhã sobre a tua vida. Eu profetizo que o diabo e seus demônios não vão te tocar. E ainda que venham te tocar, que o Senhor venha te dar o escape e o livramento. Que Ele venha te livrar de toda a hóstia do inimigo, de toda a peste, de todo o principado, toda a potestade do mal que agora está na região celestial. Que essa luta, que essa peleja, a peleja não é tua, a peleja é de Jeová. Nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele se levanta a teu favor, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Descansa no Senhor, lança sobre Ele as tuas ansiedades, as tuas preocupações, porque verdadeiramente servir a Jesus não é fácil. Mas eu te peço, eu clamo, eu suplico, Senhor Jesus, que esse varão, que essa varoa, comece agora a aprender a descansar em Ti. Dorme tranquilo, acorda tranquilo. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade. Oh Jesus querido, Jesus amado. Eu te peço, meu Senhor e meu Deus, que tudo aquilo que nós almejamos no nosso coração, se for da Tua vontade, se não for algo que vai nos tirar da Tua presença, oh, mas que seja, Senhor Jesus, completado, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que haja culto de ação de graças, para que esse varão, para que essa varoa venha entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, Deus querido, Deus amado, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo da verdade. Manifesta, Senhor, a Tua glória nessa manhã. Reflete em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Nos guia debaixo da Tua poderosa mão, que a Tua sombra espiritual seja com cada um de nós. Oh, Senhor Jesus, que esse varão, que essa varoa possa ir e voltar do seu trabalho, da escola, da faculdade, debaixo da Tua poderosa mão. E mais uma vez eu profetizo, o diabo não vai se levantar contra a tua casa. O diabo não vai se levantar contra a tua família. O diabo não vai se levantar contra a tua parentela. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus Todo-Poderoso, eu te amo, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo da verdade, por responder às nossas súplicas, por responder o nosso clamor, por responder a nossa
adoração. Que a nossa oração, Senhor, nessa manhã, ela venha subir como incenso suave até as tuas narinas. Rasga esse céu, Senhor. Manda chuva de bênção. Manda chuva de glória. Manda chuva de poder. Queima em nós, Senhor, no nosso peito, no nosso coração, na nossa alma, a vontade de te servir verdadeiramente, meu Senhor e meu Deus. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor Jesus, olha para cada um de nós. Eu te apresento, Senhor, os hospitais. Eu te apresento, Senhor, as casinhas de saúde. Porque nesses lugares, Senhor, tem muita gente, Senhor, precisando de oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enquanto Paulo e Silas estavam orando, o terremoto chegou. Enquanto os teus apóstolos estavam orando, o Pentecostes desceu. Enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos, enquanto nós clamamos, enquanto nós descemos em oração, o Senhor se levanta em nosso favor. Deus Todo-Poderoso, abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Abençoa, Senhor, porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo da verdade, Senhor, que haja uma coluna de fogo agora sobre a vida desse varão. Que haja, Senhor, uma coluna de fogo agora sobre a vida dessa varoa. Espírito Santo da verdade, essa pessoa que está com ansiedade, meu Deus. Estou sentindo Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Estou sentindo Jesus nessa oração. Jesus está aqui. Ele está no nosso meio, porque a palavra dele vai dizer que aonde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estará presente. Então creia, ele está aqui. Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu te amo. Bendito és tu pelos séculos dos séculos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós, apesar de nossas dificuldades, apesar dos nossos erros, apesar de não sermos perfeitos, apesar de não sermos merecedores, Senhor, nós estamos aqui te buscando. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui bendizendo o teu poderoso nome. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo da verdade, Senhor Jesus. Assim como os apóstolos estavam reunidos em oração, assim como eles estavam orando, esperando o cumprimento da tua palavra, meu Deus, e o Pentecoste desceu sobre o cenáculo onde todos eles estavam assentados, orando, buscando, se consagrando no repartir do pão, que todos eles estavam esperando a tua glória, meu Deus. Espírito Santo da verdade, desce nessa manhã, Senhor Jesus, com o teu vento veemente e impetuoso sobre cada um de nós. Espírito Santo da verdade, guia os nossos passos, Senhor, para onde nós venhamos caminhar, nós sejamos guiados por ti, meu Deus. Nós estamos totalmente na tua dependência. Eu não dependo do homem, eu não dependo da mulher, eu não dependo de ninguém, eu dependo somente de ti, meu Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, dá força para essa pessoa que está cansada, porque a tua palavra vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, Espírito Santo, renova a nossa força, renova a nossa energia para lutarmos contra as ciladas do diabo nessa manhã. Nos reveste, Senhor, de uma forma poderosa, meu Deus. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que Tu estás aqui.
Eu creio, meu Deus, no peso da tua glória. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor já está jogando por terra toda arma forjada contrária. Ela não prosperará. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora, meu Deus, eu intercedo agora, meu Deus, pela vida desse homem, pela vida dessa mulher, Senhor. Eu te peço, eu te suplico, Espírito Santo, que da planta dos pés até o último fio do cabelo, que tudo que eles estão fazendo, Senhor, seja blindado. Os sonhos, os planos, os projetos, a casa, a família, a parentela, tudo, meu Deus. Nós estamos no controle das tuas mãos. É o Senhor que dá a última palavra. Mas eu te peço, Senhor, por bondade. Eu te peço por misericórdia. Ah, Senhor Jesus, olha agora para a oração do teu servo. Espírito Santo da verdade, assim como os profetas oraram, assim como os sacerdotes, os juízes, os reis oraram, os apóstolos oraram, eu também quero orar, Senhor, nessa hora. Eu oro pelo nosso Brasil, eu oro pela nossa nação, eu oro, Senhor, por cada um que está aqui nessa oração, porque eu creio que essa oração vai alcançar muitas pessoas. Vidas serão edificadas, meu Deus, por essa oração. Não que haja algum tipo de poder na minha oração, não. Porque eu não sou capaz de absolutamente nada. Mas eu estou totalmente na dependência daquele que andou sobre o mar. Eu estou totalmente na dependência daquele que olhou e disse: Lázaro, vem para fora. Eu estou na dependência daquele que olhou para a menina e disse: menina, levanta, 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 eu estou na tua dependência. E por estar na tua dependência, meu Senhor e meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus, Espírito da verdade, eu te peço, Senhor Jesus, agora, que o Senhor venha olhar para cada um de nós, que o Senhor venha interceder por cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, Deus de poder, Deus de justiça. Eu te entrego agora, meu Deus, a causa desse homem. Eu te entrego agora, meu Deus, a causa dessa mulher. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é maior do que a palavra do juiz. A tua palavra é maior do que a palavra do advogado, do embargador, do desembargador. Espírito Santo da verdade, todo esse homem, toda essa mulher que está passando por alguma injustiça, meu Deus, que o Senhor seja advogado e juiz, que o Senhor venha olhar para essa pessoa, que o Senhor venha olhar, meu Senhor e meu Deus, e venha ter compaixão da vida desse servo, da vida dessa serva. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, eu dou graças ao teu poderoso nome, meu Deus. Eu dou graças ao teu poderoso nome, Espírito Santo da verdade. Nos ensina, Senhor, a continuar em fervente oração, porque os teus servos oraram. Por intermédio da oração, eles conseguiram fazer sinais, prodígios e maravilhas. E com a gente também não vai ser difícil, meu Deus. Mas eu te peço, Senhor Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a continuar em fervente oração dia e noite, pois o inimigo vai se levantar, o inimigo ele vai tentar ter êxito, o inimigo ele vai tentar entrar na nossa casa, usar alguém, mas nós estamos firmados em Ti, meu Deus. Nós estamos firmados em Ti, Espírito da verdade. Eu creio que essa oração ela já está fazendo efeito. Eu creio que essa oração já está tocando em muitas almas. Almas que estão vagando por aí perdidas. Pessoas que estão por aí perdidas. Espírito Santo da verdade, meu Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, visita. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão, porque uma mulher com espírito de adivinhação foi curada, foi salva, foi liberta.
porque um homem de Deus estava passando pelo caminho dela. E esse homem de Deus viu nela algo diferente e viu também quem ela poderia ser na tua presença. Se nós precisarmos ir para a cadeia, seja cadeia física, seja cadeia espiritual, por amor do teu nome, nós iremos, Senhor. Porque Paulo disse: eu nada tenho a minha vida por preciosa, mas continuar e cumprir a carreira que o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo me confiou. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh Deus Todo-Poderoso, me blinda também, Senhor, de toda a retaliação do diabo, pois o inimigo tem se levantado grandemente contra a minha vida, porque eu tenho orado pela vida dos meus irmãos, eu tenho orado pela vida desse varão, dessa varoa, e o inimigo tem se levantado com força, meu Deus, mas ele vai se levantar por um caminho, mas por 7 ele vai bater em retirada. Espírito Santo da verdade, às vezes a gente tem vontade, Jesus, é verdade. Às vezes a gente tem vontade de não dar outra face, de agir com ignorância, de sair da bênção, de puxar a espada da bainha, de dar uma palavra, mas nós precisamos entender, Senhor, porque a tua palavra nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra principados e potestades do mal na região celestial. Oh Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, graças eu te dou, meu Senhor e meu Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Eu creio, meu Deus, eu creio que por mais que os meus olhos ainda não estejam vendo, o Senhor já está operando o teu milagre, meu Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está agora, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa oração, Espírito Santo da verdade, meu Deus, eu te peço, visita ele, Senhor Jesus, esse varão, essa varoa, esse pequenino, esse jovem, esse ancião, não importa a idade, porque diante de ti nós somos todos iguais. Nós somos apenas um diante da tua presença, meu Deus. Pai querido, Pai amado, nós não temos diferença de cor, de raça, de etnia, porque o Senhor não fez acepção de pessoas. O Senhor apenas chamou um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Eu faço um ato profético agora, meus irmãos. Se você crer, você vai receber a sua cura. Se você crer, você vai receber o seu milagre. Se você crer, você vai receber a sua libertação. Eu profetizo que agora, nesse exato minuto, a qual os nossos olhos estão fechados, a qual os nossos joelhos estão dobrados, a qual os nossos pensamentos estão voltados para o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu te peço, meu Senhor e meu Deus, que nesse ato profético, que uma gota do teu sangue seja derramada sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, uma gota do teu sangue, porque somente uma gota do teu sangue para nos proteger e nos livrar de todo mal. Muitos de nós que estamos nessa oração, até mesmo eu, Senhor, não era mais para eu estar vivo. E eu tenho certeza que assim como eu, muitos que estão orando comigo agora, também não eram mais para estarem vivos.
mas o teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, eu te peço, meu Senhor e meu Deus, guarda, Senhor, a vida desse varão, dessa varoa, Deus Todo-Poderoso, que esse sol que já está aparecendo nessa manhã venha iluminar o nosso dia, pois foi o Senhor que fez o sol, foi o Senhor que fez a lua, foi o Senhor que fez as estrelas, foi o Senhor que fez as galáxias, meu Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, foi o Senhor, meu Deus. Foi o Senhor. Por tuas pisaduras nós fomos sarados, mediante ao nome que há sobre todo nome, o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela dádiva de mais uma vez. Tanto eu quanto os ouvintes que estão comigo nessa hora poderosa de oração. O Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez nos arrependermos, de fazermos um concerto contigo, de voltar para a tua casa, de voltar para o teu altar, de voltar, Senhor, para os teus caminhos, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil quando um filho teu, quando uma filha tua se afasta e depois tenta voltar, é uma luta muito grande. Muitos não ficam por conta do preconceito, até mesmo de muitos cristãos. É bem verdade que a tua palavra é vem como estás, mas não permanece como estás. Mas a mudança, ela passa por um processo. E esse processo não é do dia para a noite, e muitos cristãos não entendem. Acabam matando os seus irmãos espiritualmente, acaba tirando eles de vez da tua presença. Então eu te peço, meu Deus, nos dá sabedoria, Senhor Jesus, porque cada um de nós, Espírito Santo da verdade, estamos totalmente na tua dependência. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, meu Senhor e meu Deus, porque tu és santo, porque tu és poderoso, porque tu és Deus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, meu amigo Consolador, eu te peço agora, Senhor Jesus, que o Senhor seja com cada uma dessas pessoas, seja com cada uma, meu Deus, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, Senhor Jesus, a tua palavra ela é única, a tua palavra ela é verdadeira, a tua palavra ela é água, a tua palavra ela é pão da vida que desceu do céu. A tua palavra vai dizer, meu Deus, em Salmo capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no tempo certo, e cujas suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Você crê nessa palavra, meu querido irmão? Você crê nessa palavra, minha querida irmã? Que tudo que você fizer prosperará, porque Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na tua parentela. Aleluia, Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo da verdade, eu te peço, meu Senhor Jesus, olha para essa oração poderosa, essa oração profética,
pela vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Abençoa, livra, guarda de todo mal. Protege, Senhor Jesus. Guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu dou graças ao teu poderoso nome. Eu te rendo graças, meu Senhor Jesus, porque tu és Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Espírito Santo da verdade, tu és o leão da tribo de Judá. O apóstolo Pedro vai escrever dizendo que o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, o diabo, ele está ao nosso derredor 24 horas por dia, bramando e rugindo como leão, procurando a quem tragar. Senhor Jesus, ele pode estar até rugindo e bramando como leão, mas ele não é leão. O Senhor é o leão da tribo de Judá. Somente o Senhor tem na tua mão todo o controle. Eu te apresento a causa de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Eu te apresento o Espírito Santo da verdade, Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa oração. Obrigado, Senhor, por estar aqui contigo. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oração poderosa. Uma hora de oração parece que passa tão rápido, meu Deus. Mas parece que quando nós nos levantamos totalmente renovados. E eu profetizo sobre a vida desse varão, dessa varoa, que está me acompanhando até esse presente momento. Não cessa de orar, não cessa de buscar, não cessa de clamar, não cessa de descer pelas madrugadas, não cessa de orar em tempo e fora de tempo. Prega a palavra do nosso Deus em tempo e fora de tempo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Jesus de Nazaré. Espírito Santo, eu te faço um último pedido nessa manhã, meu Deus. É um pedido ousado, mas é um pedido do teu filho. O teu filho que tem pagado preço pelas madrugadas. O teu filho que tem pagado preço, Senhor, em tempo e fora de tempo. Eu te peço nessa manhã, meu Deus, que a sombra do teu Altíssimo seja com cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, que essa oração venha quebrar toda a feitiçaria do diabo, toda macumbaria, toda feitiçaria, todo principado, toda potestade do mal na região celestial, Jesus. Eu te peço porque eu sei que muitas das vezes os filhos das trevas são ainda mais prudentes do que os filhos da luz. Senhor, ouve o gemido do meu coração. Eu chego a ti com clamor. Deus Todo-Poderoso, me cobre, me livra, me guarda. Senhor Jesus, eu te apresento as criancinhas, que muitos tentam roubar as suas inocências. Eu te apresento a vida desse pai, dessa mãe. Eu te apresento, Senhor, e eu te peço, eu te clamo, que o Senhor dê sabedoria para cada um deles, para cuidar dessas crianças. Pois a tua palavra vai dizer que a herança dos pais são os filhos, e o fruto do seu ventre é o seu galardão. Deus Todo-Poderoso, os nossos filhos são uma dádiva. A nossa família é uma dádiva.
O nosso casamento é uma dádiva. O nosso ministério é uma dádiva. E o diabo tem tentado lutar contra tudo isso. Tem tentado revestir e inverter os valores. Mas só o que importa é o que está na tua poderosa palavra, meu Deus. O guia que o Senhor nos deixou para ser um modelo padrão contigo é a nossa poderosa Bíblia Sagrada. O Senhor usou os profetas, os sacerdotes, os reis, os apóstolos. O Senhor nos deu os louvores lindos da alma, de cântico, de louvor. O Senhor também nos deu, Senhor, louvores antigos que nós sentimos a Tua presença poderosamente. E principalmente, Senhor, a nossa harpa cristã. Que nós possamos meditar não somente na Tua palavra, mas na letra dos louvores da harpa, pois o Senhor se manifesta de uma forma poderosa, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te peço, Espírito Santo da verdade, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê sabedoria para andar, Senhor, no Teu caminho, para que a gente esteja o tempo todo no prumo, sem andar para a esquerda, sem bambear para a direita. Se tropeçarmos, Senhor, nos pega pela Tua mão direita, nos coloca de pé. Ah, Espírito Santo, nessa poderosa oração da manhã, eu me lembro quando o Teu apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. A Tua palavra vai dizer que ele cai como que meio morto. Mas é ele que vai olhar e dizer: e virei-me para ver quem falava comigo. Quando eu olhei, eu vi que ele não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo de cabelos castanhos, de olhos castanhos, não. Agora seus olhos eram como chamas de fogo. Agora seus pés eram como latão polido e reluzente. Agora ele usava um cinturão de ouro. Agora da sua boca saía uma espada flamejante, que corta e toca na divisão do corpo, da alma e do espírito. A sua coroa já não era uma coroa de espinhos. A sua coroa era uma coroa de vencedor. Ah, Senhor Jesus. Assim como o Senhor resplandecia como o sol. Oh, Deus Todo-Poderoso, isso é lindo. A Tua palavra é linda, meu Deus. Eu me maravilho na Tua palavra, Senhor Jesus. Assim como o Senhor refletia como o sol naquele grande dia, a qual João lhe viu, que o Senhor também seja o sol da nossa manhã. Que o Senhor seja o sol que clareia a nossa manhã. Que o Senhor seja o sol que clareia o nosso dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco nessa oração até agora. É apenas 1 hora de oração, eu sei que não é muito, mas a Tua palavra vai dizer que quanto mais oração, mais vitória. Quanto menos oração, menos vitória. Não tem como derrubar as muralhas, não tem como a lepra espiritual ir embora, não tem como o morto levantar, como o paralítico andar, como o cego enxergar, sem o poder da oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te livre e te proteja de todo mal. Se Ele voltar hoje, eu creio que eu vou lhe conhecer na glória, que eu vou lhe dar um abraço, porque lá nós seremos eternamente irmãos, porque nós somos irmãos de sangue, marcados pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo da verdade, agora nós estamos finalizando essa oração da manhã, e mais uma vez eu te peço, protege, livra e guarda de
todo mal cada um dos meus irmãos, hoje e para todo sempre. Dessa forma eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.